Não é muito bom isso, né? E oficialmente, gente, 11 de março, quinta-feira que vem, é o Dia Mundial do Rim. Eu não sabia que existia um Dia Mundial do Rim, olha que coisa. Mas todos os dias são fundamentais para a gente cuidar sempre, cuidar melhor dessa parte do nosso corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 15% da população global pode ter dores renais em algum momento da vida. Sabe que as dores que o pessoal fala que é a pior dor do mundo? Então, para nos ajudar a cuidar bem do nosso sistema renal, a gente recebe aqui o Dr. Flávio Izuka, que é urologista, pesquisador pela USP e atua nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, doutor. Padre. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de o senhor estar aqui para tirar um monte de dúvida e nos esclarecer. Tem as perguntas para fazer para ele ou não? Tem não? Cadê as pautas? Tem pauta ou não tem? Opa, doutor, desculpa, porque eu não conheço. Ó, só eu lembrar aqui, ó, doutor Flávio Izuka, urologista e pesquisador pela USP, atua no Einstein e no Sírio-Libanês, né? Um dos dois maiores hospitais que nós temos, talvez, na América Latina. Ó. Especialista em cirurgia geral, urologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Sociedade de Visiocirurgia e membro correspondente da American Urological Association. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, padre. Doutor, existe um dia do rim? Eu não sabia que existia um dia do rim. Existe sim, e é uma data muito importante. Cada ano a gente percebe uma maior adesão por conta da importância que temos que divulgar a questão das doenças renais crônicas. Doutor, a gente estava falando, sempre que a gente fala de rim, tem duas especialidades que a gente ouve falar muito, nefrologia, urologia. Tem diferença de uma coisa para outra? É uma pergunta super frequente. Nefrologista e urologista, ambos cuidam do mesmo órgão, ambos cuidam dos rins. Só que o nefrologista é clínico e o urologista é cirurgião. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Exatamente. E, doutor, o urologista, ele cuida dos rins e toda a parte do trato urinário, tudo, também tem isso, né? Exatamente. Então, a divisão é por doenças. Tá. As doenças podem ser clínicas ou cirúrgicas. Então, por exemplo, o urologista costuma tratar das pedras, rins, as cólicas renais, você acabou de citar. Os tumores, então, o câncer de rim, de bexiga, dos ureteres, da próstata também, tá? E geralmente o nefrologista cuida das doenças renais crônicas e terminais, aquelas que cursam para insuficiência renal e prepara o paciente para o transplante de rim. Geralmente está ligado a essa questão da diálise, hemodiálise que ele precisa. Doutor, eu já vou pedir, gente, pode mandar pergunta para o doutor Flávio. Eu vou fazer, se deixar, eu vou ficar fazendo um monte de pergunta aqui, mas eu quero que você participe mandando a sua pergunta. O WhatsApp do Vida Melhor é 0 operadora 11 9 50 45 18 40. Atenção, pode mandar pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 50 45 18 40. Doutor, quando a gente leva muito como uma coisa normal e comum essas cólicas de rins. Quase todo mundo que a gente conversa, a pessoa fala, eu tive uma cólica e tal. É normal ter cólica em algum momento da vida? Isso acontece? É uma das condições mais frequentes hoje, né? Eu, como urologista, me surpreendo que quando a gente vai no pronto-socorro, é muito comum que no pronto-socorro, na sala de emergência, pelo menos a gente tenha 3, 4, 5 pessoas sendo atendidas simultaneamente por cólica renal. Tá? Então, hoje é uma das maiores razões de atendimento no pronto-socorro. Como você disse, é uma das piores dores da medicina. Dói mais do que uma dor de parto. Dói mesmo. Eu nunca tive cólica renal. Diz que é uma dor que não tem quase como explicar, né? Porque dói na frente, dói atrás, dói em todos os lugares. Baixa posição. Doutor, e a dor é por causa de quê? Por causa do cálculo? Isso, é por conta, não da pedra, mas sim da obstrução, da pedra que resolveu sair do rim. E no processo de migração até a bexiga, ela costuma entupir o canal,
chamado ureter. Então, o rim abruptamente dilata, isso que provoca a dor. Doutor, o rim, ele é, eu falei com o senhor antes, assim, a gente dá muita importância para esses órgãos que a gente acha que são vitais, o coração, a gente se preocupa muito pouco com o rim, né? Sim. Com o rim. Eu digo que preocupo com o rim porque a gente não tem um cuidado, né, com o rim e a gente lembra dele só quando dói, né? Exatamente. E é importante salientar isso, que o rim é também um órgão essencial à vida. Só que, diferente do cérebro e do coração, que quando você tem um infarto, um derrame, Sei. a morte costuma ser muito rápida, o rim, ele mesmo quando provoca uma morte lenta. Entende? Então não é... De maior sofrimento, então. Sim, maior sofrimento. Maior sofrimento. E geralmente as doenças renais crônicas são assintomáticas no início. Então, doutor, não tem sintoma nenhum, as doenças não tem, não dá dor, não dá nada. Muitas vezes a pessoa não tem ideia que perdeu, às vezes, 30%, 40%, 50% da função renal e ainda não tem sintoma nenhum. Está urinando normalmente, está fazendo tudo, né? Por isso a importância a gente salientar alguns sintomas, como alteração da cor da urina, a urina que fica vermelha ou com cor de chamate. É um alerta. Ah, olha aí, urina vermelha e muito chamate escura demais, né? Escura, exatamente. Ou, por exemplo, urina com espuma. São sintomas... Urina com espuma? Sintomas que muitas vezes passam desapercebidos. E uma vez que a pessoa tem esses sintomas, uma urina com cor vermelha ou escura, ou então urina espumosa, deve investigar com um especialista. Pode ser com urologista ou com nefrologista. Doutor, qual que é a cor ideal da urina? Porque ela existe uma cor saudável da urina, né? Sim. A cor normal da urina é a cor amarela. Amarela. Tá? Mas a gente recomenda que uma pessoa ingira pelo menos 2 litros de água ou líquidos por dia. Então, o ideal é que seja um amarelo clarinho, quase entendi. sem cor. Um amarelo para quase incolor, né? Exatamente, porque isso mostra que a pessoa está bem hidratada. Aquele amarelo bem concentrado mostra que a pessoa está tendendo a ficar desidratada. Isso aumenta o risco de ter pedra nos rins. Doutor, qual a função do rim no organismo? É só de uma pergunta bem leiga mesmo, né? A função, o que é? Existem várias funções. A mais importante é limpar o sangue. Ele filtra e põe para fora do nosso corpo tudo aquilo que é tóxico, produto do nosso metabolismo. Além disso, é importante para o controle de água e sais. Isso faz o controle fino da nossa pressão arterial. Sei. E também é um órgão que combate a anemia e doenças nos ossos. Então, é por isso que é muito comum uma pessoa com insuficiência renal ter anemia e também doenças nos ossos. Está ligado uma coisa com a outra, né? Tudo interligado. Engraçado e interessante. Na Bíblia, o povo de Deus, lá atrás, 5.000 anos atrás, e até hoje, depois passou, eles tinham o cingir os rins tinha um significado de purificação. Interessante, né? De purificação. Então, até hoje, né, nós padres, quando a gente vai celebrar a missa, é pedido para que a gente cinja os rins. A gente coloca um cordão sobre os rins e cingir, para lembrar que naquele momento eu preciso me purificar. Interessante, né? Uma compreensão antiga, né? De 5.000 anos atrás, eu sabia dessa característica do rim como purificação. Perfeito, isso. É interessante. Gente, eu estou conversando aqui, olha, com o Dr. Flávio Zucca, urologista e pesquisador da USP. Doutor, a gente estava falando, eu falei, tem pergunta? Então depois eu pergunto, então. Né? Tem pergunta já de telespectador? Tá bombando de pergunta e a audiência está lá em cima por causa do doutor, que é uma clareza enorme. Vamos ver a pergunta que a gente tem do telespectador, vamos ver. Cadê? Cadê? Tá lá. Luciana Matoso, ela é de São Paulo, e ela pergunta assim, é verdade que alguns alimentos e bebidas podem provocar pedra nos rins? Por exemplo, suco em pó, semente de tomate. Eu já vi falar isso. Quando a gente tomava muito suco, o pessoal falava que podia dar pedra no rim mesmo, é verdade, né? Algumas coisas são mitos e outras são verdades. São verdade. Tá? Então, assim, por exemplo, semente de tomate está provada mais como um mito. Mito? Isso. Olha que beleza, interessante. Porque as sementes, elas não são absorvidas, elas são ingeridas e eliminadas nas fezes, elas não passam pelo processo de absorção. Sei. Tá? Mas a pergunta tem certo fundamento. Sei. Muitos alimentos favorecem a formação de pedra nos rins. Então, alimentos industrializados em geral,
embutidos, enlatados, congelados, refrigerantes. São todos alimentos que têm alto teor de sódio. Ah, por causa disso, Existe então. um estudo, padre, muito interessante, que mostra que o brasileiro ingere mais ou menos 5 vezes mais do que recomendado pela OMS. 5 vezes? De sódio. Doutor, quando você fala sódio, é o sal que a gente... sal. É o sal. O sal. Exatamente. É o sal. Então, isso faz com que aumente o risco de ter pedra nos rins. Então, a ingesta exagerada de sal é um dos grandes riscos à saúde. Então, é muito importante passar esse recado. Vamos diminuir a ingesta de sal. E quando você fala assim, não só para causar pedra, mas ele prejudica também o funcionamento, Sim, né? porque aumenta o risco de ter pressão alta. A gente sabe que pressão alta prejudica o rim. O rim. O rim e o coração, eles estão muito ligados. Um regula a pressão. Pressão alta sobrecarrega o rim. Então, alimentos com muito sódio aumentam a chance de ter pedra nos rins e as pedras nos rins também põem em risco a saúde do rim. Porque cada obstrução aumenta o risco também de ter infecção associada. Então, um problema traz outro problema e aí o rim começa a sofrer vários danos. A obstrução, a infecção, isso dá cicatrizes renais. Cicatrizes renais, esses são os probleminhas que vai dando sem que a gente perceba essas Exatamente. coisas. E é por isso que o rim é um órgão, como você disse, ele é um órgão silencioso, ele não costuma dar muito problema. E quando dá problema, já está muito adiantado. Pode estar no estágio muito avançado. Por isso que tem gente que fala assim, de repente eu perdi um rim e tal, porque de repente... Eu vou dar um exemplo. É muito comum pessoas com pedra nos rins, que hoje existem remédios muito fortes, né? À base de morfina. Para tirar a dor, né? Que tem codeína, que tem substâncias que tiram a dor, que, como a gente já falou, a dor da cólica renal é uma das piores. Então, muitas pessoas, depois de 3, 4 semanas de cólica renal, começam a sentir uma melhora da dor. E aí eles pensam que o problema está melhorando. E muitas vezes é o contrário, porque quando o rim para de funcionar, a dor melhora. Olha! Para nós é um alerta ao contrário. Que para o leigo parece que o problema está melhorando, para nós é um sinal de alerta que pode estar indicando uma parada da função renal. Então o rim começa a doer menos. Isso é um sinal muito grave. E perigoso. Perigoso. Doutor, tem mais uma pergunta? O pessoal está fazendo muita pergunta. A Marília Fonseca está perguntando, quando é necessário começar a fazer hemodiálise? Hemodiálise é um caso extremo, né? Sim. A pergunta, ela faz todo sentido. A diálise é necessária quando a pessoa já não consegue mais sobreviver com o pouco de função que o rim tem. Então, como a gente já falou, quando a pessoa tem a pressão muito alta, as toxinas estão se acumulando, a pessoa começa a ter vômitos, uma anemia muito severa, começa a ter todos os sintomas de uma intoxicação por falência do rim, a diálise é necessária. Doutor, tem diferença? Porque às vezes a gente escuta falar hemodiálise e diálise. Tem diferença ou não? Na verdade, hemodiálise é apenas um tipo de diálise. Entendi. Existe também a diálise peritoneal. Que não precisa ser aquela pelo hemo por causa de sangue, pelo sangue. A gente pode fazer diálise de várias formas, tá? Uma é pelo sangue, a outra é quando você põe um catéter peritoneal, ou seja, na barriga. E coloca uma solução dentro da barriga e ajuda na filtração do sangue. Entendi. Então, é uma forma... É uma forma de diálise. Geralmente, isso é reservado para alguns casos específicos, tá? Sei. Então, alguns pacientes, isso é o nefrologista que vai indicar, Sei. precisam de uma hemodiálise para casos mais graves e a diálise peritoneal é uma alternativa, ela é menos efetiva, então ela é reservada para pessoas que estão caminhando para a diálise mais grave, que precisa da hemodiálise. Para a hemodiálise, olha que interessante. Doutor, aqui ó, de Belém do Pará, o Roberto Pascoal está perguntando que tipos de alimentos podem ser ingeridos para a prevenção de doenças renais. Isso é importante, porque é uma mudança de hábito alimentar, né? Não existe um alimento que proteja o rim. Sei. O que a gente costuma dizer é isso. A gente tem que ficar longe das substâncias que prejudicam o rim. Então, vamos citar, são substâncias com alto teor de sódio, que são os embutidos, enlatados, congelados, alimentos industrializados. Tá? É importante salientar que muitos remédios têm risco de intoxicação renal, principalmente os anti-inflamatórios. Que a pessoa às vezes... muitas vezes causa de falência renal abrupta. Então, eu sempre digo, pessoas acima de 65 anos, tomem cuidado com o uso abusivo de anti-inflamatórios. Isso é importante. Porque a insuficiência renal pode ser um evento adverso por
ter ingerido o anti-inflamatório sem necessidade. Então, quando tem uma batidinha, um torce, algum problema de dor... Não vai tomando. Não vai tomando qualquer coisa. Então, é importante tomar algo mais simples, como um Tilenol, uma Novalgina. Um analgésico, né? Uma dipirona. São analgésicos mais simples que não têm esse risco. Doutor, nossa, na verdade, dá mais perguntas, olha que beleza. A Fabiana Melo Almeida, de Santos, São Paulo, está perguntando: quais os principais fatores que levam uma pessoa a ter insuficiência renal? Foi o que o senhor falou. Existem as causas cirúrgicas e clínicas, como eu tinha dito, né? As causas clínicas, principalmente, diabetes descompensado, hipertensão arterial descompensada. Tá? Existem também doenças autoimunes que acabam levando à insuficiência renal crônica. E do lado cirúrgico, vamos falar das infecções de repetição, malformações congênitas, pedras nos rins, tumores que obrigam o cirurgião a retirar pedaços do rim para... O rim pode ser retirado, pedaço do rim? Pode, sim. E ele continua com a função? A gente consegue fazer ressecções parciais do rim. Tira uma metade, por exemplo, ou um polo do rim. Sei. O restante do rim continua funcionando normalmente. Doutor, são dois órgãos, dois rins. Eles funcionam de forma autônoma. Cada um, um não depende do outro, não, né? É uma coisa muito interessante que muitas pessoas não sabem. Muitos órgãos têm uma reserva funcional que segue uma lei divina, 6:1. Olha que interessante. Vou explicar, isso é muito interessante. A gente pode perder 5/6 do rim e ter ainda uma vida... tomando cuidado. A gente consegue ficar ainda longe de diálise. 5/6. Ou seja, você pode dividir cada rim em 3 partes, você perde todo um rim e mais 2/3 do outro rim e ainda consegue ficar quase sem diálise. Que coisa maravilhosa. Porque a gente consegue, tem um excesso de 6 partes para 1. De 6 para 1. Exatamente. Então a gente nasce com uma reserva funcional muito acima do necessário para sobreviver. Então uma pessoa que vai para hemodiálise é porque perdeu mais do que isso. Perdeu mais do que isso. Mais do que 5/6. Mais do que isso. Doutor, volto a falar com o senhor. Então, gente, nós estamos conversando com o doutor Flávio Zucca, a gente está falando sobre rim por causa do Dia Mundial do... Dia Mundial, né? Mundial, né? Do rim, no Dia Mundial do Rim. Dia Mundial do Rim. Mas tudo que você quiser perguntar, pode mandar para a gente aqui, ó. Doutor, olha que beleza. Doutor Flávio, muito interessante essa informação. Agora, o pessoal tem perguntado o que faz para prevenir. Basicamente, é a alimentação a grande resposta para tudo isso. O senhor fala da questão do sódio. Nós temos o costume muito grande de acrescentar o sal no sal que nós já comemos, né? E é interessante que quando a gente ingere muito sal, a gente se acostuma. A gente não sente tanto. Vai querendo cada vez, igual droga, né? A gente vai querendo mais também, né? Mais, né? E quando você acostuma a comer com menos sal e come aquilo que você antes achava normal, você já acha muito salgado. É verdade. Então, precisa de uma reeducação. Alimentar. Doutor, a questão dos tumores, dos tumores no rim, na verdade, a questão do tumor, o câncer e a parte oncológica, isso é mais uma predisposição genética ou a gente pode provocar isso também com um estilo de vida não saudável? Como tudo na medicina, hábitos ruins favorecem o aparecimento de câncer, tá? Sei. Então vamos lembrar do tabagismo. Tá? Exposição a agrotóxicos, toxinas, tudo isso está envolvido com o aparecimento de câncer, sim. Olha que coisa impressionante. Doutor, a questão quando a gente fala de prevenção, a gente tem, assim como se vai no ginecologista, assim como vai de repente no seu cardiologista, a gente precisaria ter uma frequência ao urologista também, né? Sim. É importante que todo mundo que tem histórico na família de doença renal crônica ou de pedra nos rins, tá? Porque a associação é muito forte. Sei. A questão de histórico familiar de pedra no rim é uma coisa que a gente observa com muita frequência. Tá? Histórico de câncer de próstata na família. Isso. Tudo isso é motivo para que todos os homens procurem o urologista anualmente. Tá? Hoje, a OMS, a Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda prevenção de câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade, quando tem histórico na família ou são negros. Sei. E para todos os demais, a partir dos 50 anos de idade. Sim. Mas como falamos, pessoas com problemas de rim na família
eles podem procurar a qualquer momento. A qualquer momento. Tá? Principalmente com aqueles sintomas que eu falei, alteração da cor da urina, a urina com espuma, um inchaço inexplicável. De repente na perna. Uma aliança que fica apertada, um inchaço na pálpebra, inchaço nas pernas. Podem ser sintomas de problema nos rins. Nos rins. Isso. Esse inchaço nas pálpebras pode ser problema nos rins. Sim, é o acúmulo de líquido que às vezes não é explicado por uma comida mais salgada, por alguma coisa. É porque o rim de repente está entrando em falência? Não é? Pode ser isso. Pode ser? Pode ser isso. Pode ser, de repente o rim está entrando ali, inchou ali, inchou aqui, né? Como eu disse, geralmente as doenças renais são silenciosas no início. Então não é para a pessoa aguardar ter sintomas. Quando tem um histórico na família, é interessante fazer um check-up. E é um check-up simples. Um ultrassom dos rins pode dar um alerta. Através do ultrassom você pode detectar, por exemplo, pedra nos rins muito tempo antes da pessoa ter uma crise de cólica renal. Antes de ela ter a dor até, antes dela ter... É muito comum isso, porque a pessoa quando tem a pedra no rim não costuma ter dor. A dor só vem quando a pedra resolve migrar do rim para a bexiga. Então, pedra no rim costuma ser silencioso. Muitas doenças renais costumam não dar nenhum sintoma também. Tá? E existem exames que a gente pode lançar mão e que vão detectar se a pessoa tem algum dano no rim. Tá? Então, antes da pessoa entrar em insuficiência renal, o rim tem alterações no ultrassom, ele começa a ter alteração na ecogenicidade, então ele começa a ficar mais esbranquiçado no exame de ultrassom. Muda a textura no ultrassom. Tá? Isso é um sinal mais precoce e que muitas vezes é detectado antes do paciente ter sintomas. Tá? Uma atrofia do rim progressiva por conta de várias infecções na infância também costuma ser detectado só no ultrassom. Então, o nefrologista ou urologista pode fazer essa prevenção e falar assim, olha, você já tem um dano renal que é silencioso, então tem que tomar cuidado, tem que cuidar. E aí a gente vai individualizar a periodicidade de acompanhamento. Alguns pacientes você fala, você pode voltar daqui 2 anos. Outros pacientes você vai falar assim, não, você tem que voltar a cada 6 meses, porque já existe uma atenção maior necessária. Muito bom. Tem mais pergunta na tela, doutor? Tem mais pergunta? Tem, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, a gente está conversando com o doutor Flávio Zucca, que é urologista, pesquisador pela... Olha lá. A Juliana pergunta, é normal a urina estar mais escura quando acordo? Quando é de manhã, né, quando a gente acorda? Então, esse escuro tem que ser bem especificado. Porque existe aquele amarelo mais concentrado, que muitas vezes a gente observa de manhã, porque a pessoa muitas vezes bebe menos água à noite. Também. E à noite você não urina tanto? Né? Não urina tanto, então a urina pode ficar mais concentrada ao acordar. Mas se esse escuro for aquele escuro mais para a cor de chamate, preto, mais para preto, aquela coisa? Então, isso já é um sinal de alerta. Então, isso não é um amarelo mais forte, é um amarelo para preto, né? Mas lembrando que certos alimentos, como a beterraba, também fazem com que a urina mude de cor. Você sabia disso, padre? Sim. Alguns alimentos mudam a cor da urina. A gente leva um susto danado. Tem uma fruta também que chama pitaia. Sim. Pitaia também, e ela é colore. A gente leva cada susto. Assim como certos medicamentos, como o pirídeo. Também. Fazem que a urina fique com cor mais... É verdade. Roxo, né? Antigamente, uma pílula doutor, quando é luz, é uma pílula que usava antigamente para... Doutor, mas só vou fazer... que pena, acabou o tempo? Acabou? Ah, meu Deus do céu. Doutor, sabe que uma ignorância minha? Esse dia eu estava pensando, porque eu vou ao urologista de ano em ano, porque eu tenho histórico de câncer de próstata na família, e então eu examino isso de todo ano, às vezes até menos. E a gente tem a gente pensa que a mulher vai ao ginecologista e o homem vai ao urologista. O urologista é médico da mulher também, né? Sim, então, essa pergunta é fantástica. Né? Nós não somos médicos apenas de homens, porque a gente cuida dos rins, da bexiga. Mas tem uma falsa impressão, as pessoas, o urologista, porque faz exame de próstata, faz aquela coisa. Então, aí ele é do homem, é o médico do homem. Não é médico do rim, né? Do rim, e mulher tem rim também. E a gente cuida muito de mulheres, né? Mulheres com infecção urinária de repetição, mulheres com incontinência urinária, mulheres com pedra nos rins, mulheres com câncer de rim, de bexiga. A bexiga que geralmente abaixa, mais faz caída, né, que a mulher... São exemplos de doenças que são tratadas
pelo urologista, né? E mulheres. E mulheres, é isso mesmo. Doutor, eu queria agradecer. Eu vou dar o contato do doutor aqui ó, no Instagram, gente. @Dr. Flávio Iizuka, né? Dr.Flávio Iizuka. Dr.Flávio Iizuka. Com dois Is, viu, gente? Iizuka, tá bom? E eu queria que vocês acessassem também o site www.climedin, tá aí, né? Com N de navio no final. Com N de navio, né? .com.br. Quero agradecer ao senhor, muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Olha, foi uma alegria também, foi muito bom, esclarecedor demais. Muito bom mesmo, viu? Que bom. Obrigado. Muito obrigado, a gente quer ter o senhor aqui mais vezes, viu, gente? O que a gente faz agora, velho? Obrigado, viu, doutor?